Bom dia, graça e paz. É muito bom estar com vocês novamente nesta manhã. Já vou lembrando novamente, pega seu caderno, pega sua Bíblia, sua caneta, um cafezinho aí, senta, porque nós vamos anotar bastante, como sempre. É muito importante que vocês façam as anotações. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, recebeu o link de alguém, tem aulas anteriores, hoje é a nossa quarta aula sobre a Igreja de Cristo. Se quiser saber mais um pouquinho, assistir as aulas anteriores, converse com quem te mandou o link para você conhecer, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós estamos falando sobre o livro de Atos, vamos encerrar hoje o livro de Atos nessa temática da história da igreja. E nós paramos no finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo, se lembram disso? Então nós estávamos lá em Corinto, foi com a cidade que eu não abordei, tá? Quem era Corinto, gente? Vamos entender um pouquinho aí quem era Corinto antes de ser evangelizada. Corinto era a capital da província da Caia. Era um local de um grande centro comercial, então tinha muita circulação de pessoas, tinham judeus que iam e vinham, porque ali também tinha sinagoga. Nós temos ali também a questão delas ficar perto de Atenas, então ela tinha muita influência ali grega, dos conhecimentos. E nós temos a questão moral de Corinto, tá? Corinto, então, ela era uma cidade moralmente depravada. Tudo que nós temos hoje na sociedade atual, Corinto já fazia um apontamento para isso. Por quê? Corinto tinha o templo sede de adoração da deusa Afrodite. Lembra dela, quando eu falei lá em Filipos? Aqui, em Corinto, ela também é adorada. E a deusa Afrodite tem toda aquela relação da fertilidade. E aí, tendo o seu templo sede lá, nós vamos ter uma questão importante, que são as sacerdotisas, trabalhando nesse templo. Essas sacerdotisas, alguns estudos mostram que chegavam a ser 10.000 mulheres trabalhando nesse templo, e elas eram o que nós chamamos de prostitutas cultuais. Então, a relação de Corinto entre a sexualidade e a religião, eles misturavam isso. Então, acreditava-se que a adoração estava ligada a essas relações sexuais, e essas mulheres tinham essas relações ilícitas, fora todas as outras questões que nós temos de imoralidade sexual, hoje, tudo que você vê hoje, já tinha em Corinto. Então, você vê a cidade de Corinto fazendo um apontamento para os dias atuais. Foi uma cidade aí bem complicadinha, inclusive quando Paulo escreve lá muitas questões em Corinto, é por isso que você entende lá na carta de Coríntios, algumas questões falando sobre a questão do sexo, do casamento, dos solteiros, a questão do corpo, você não prostitui o seu corpo. Por quê? Faz sentido quando você entende que a igreja de Corinto está inserida dentro desse contexto, tá? Então, eles teriam que mudar muitas questões comportamentais. Quem é Paulo em Corinto? Gente, Paulo trabalha em Corinto 1 ano e 6 meses. Paulo não tinha uma tendência a demorar tanto assim nas cidades, então Corinto é a segunda cidade que ele mais fica tempo, tá? Só perde para Éfeso. E aí, quem que nós vamos ter lá? Priscila e Áquila. O que eu quero frisar com vocês aí? Coloca a Priscila e Áquila no seu caderninho. E agora eu quero propor uma atividade para vocês. Por quê? Priscila e Áquila foram um casal que Paulo conheceu em Corinto. Eles eram judeus, né? Principalmente nós temos informação de que Áquila era judeu. E eles foram expulsos de Roma porque Cláudio, nesse momento, o imperador Cláudio expulsa todos os judeus de Roma. E eles vão para onde? Para Corinto. E lá conhecem Paulo. Eles vão ser ajudadores de Paulo. Vão ajudar de uma forma esplêndida o ministério de Paulo. Eu queria que você colocasse no seu caderninho aí, você tem 10 segundos para escrever o nome de uma ou mais pessoas que você tem um hiper mega blaster relacionamento muito lindo e fraternal dentro da igreja. Você tem 10 segundos para escrever isso, eu vou te dizer por que você está escrevendo isso. Começa aí. Não fica olhando para a minha cara enquanto eu conto e você escreve. Porque aparece uma coisa bem ridícula. Então, você começa a escrever todos os nomes que vierem na sua cabeça. Esse aqui eu tenho... Lembrando que o importante é que você teria, com toda a igreja, um super relacionamento fraternal, né? Mas pensa aí, fala, isso aqui eu amo, tá, faz parte da minha vida. Começa a listar.
Mais 5 segundos para você. Para que isso, Hannah? Agora olha para essas pessoas que você escreveu e coloca do ladinho, sim ou não, a seguinte pergunta que eu vou te fazer. Essas pessoas que você marcou como tem um super relacionamento fraternal, está sempre com você, está sempre ali na parceria, você exerce uma influência positiva sobre o ministério dessas pessoas? Vai escrevendo sim ou não do ladinho do nome delas. Hannah, o que isso tem a ver? Eu estou falando de um casal que tinha sim um ótimo relacionamento com Paulo, um casal que abrigou Paulo em sua casa, um casal que exercia a mesma função, o mesmo ofício de Paulo, eles construíam tendas, e Paulo também era construtor de tendas, e Paulo começa a trabalhar nesse ofício juntamente com eles. Só que eu estou falando de pessoas que o que eu quero frisar aqui com vocês é um relacionamento onde eu não consigo só desfrutar daquilo que a pessoa tem para me oferecer enquanto amizade, mas um relacionamento onde eu consigo influenciar positivamente a vida daquela pessoa quando eu falo no seu ministério. Porque Paulo, esse casal aqui, foram tão fortes na vida de Paulo que muitos lugares onde Paulo passou, eles estavam presentes. Inclusive na vida de Apolo, eles também exerceram uma forte influência no ministério de Apolo. Quando ele chega ali na região de Corinto e ele tem uma grande eloquência, mas tinha um pouco de conhecimento ainda sobre a graça, e eles vêm e fortalecem o ministério de Paulo. Priscila e Áquila é a representação de pessoas que você tem do seu lado não só como amigos, mas pessoas que conseguem te influenciar positivamente no seu ministério e acrescentar ao seu ministério, muitas vezes ficando nos bastidores. Talvez você tenha ouvido falar de Priscila e Áquila e talvez lembrado só que eles tinham recebido Paulo em sua casa. Talvez você não tenha conhecimento sobre nada de Priscila e Áquila, mas esse casal foi fundamental no ministério de Paulo em Corinto. Tem sempre uma Priscila e um Áquila influenciando o seu ministério. Enquanto eu estou aqui dando aula para vocês, tem uma Priscila, que eu forcei a fazer as anotações, e tem um Áquila ali, do lado da filha dele, proporcionando para que eu possa dar essa aula a vocês. São pessoas que não são só amigas, elas influenciam positivamente o meu ministério. Por isso que eu propus esse exercício a vocês, porque nós como igreja precisamos aprender que quando nós falamos sobre o reino, sobre a igreja de Cristo, é claro que o Senhor nos traz esse amor, lembra, esse amor fraternal, eu consigo desenvolver na igreja, mas há uma questão fundamental onde nós nos ajudamos, nos fortalecemos e você vê os ministérios crescendo, além do que a gente possa imaginar. Muitas vezes, esses homens, esse casal nem conseguiu uma evidência tamanha de Paulo, mas por detrás do ministério de Paulo, eu quero que você saiba que em Corinto tinha Priscila e Áquila, sustentando e ajudando, tá? E aí, avançando um pouquinho mais, o que é importante entender? Aqui nesse momento eu falei para vocês que eles estavam, que Paulo fabricava tendas, já era o ofício dele, então nesse momento ele faz isso junto com Priscila e Áquila. E aqui em Corinto, nesse momento, ele está exercendo o seu ministério de forma parcial. Por quê? Ele precisa dedicar um tempo para poder fabricar essas tendas, para não ser pesado a ninguém, ele escreve isso mais para frente, que digno é o obreiro do seu salário, mas que ele se via nesse momento trabalhando sobre as tendas para não ser pesado a ninguém e não criar motivos de falatório a ninguém. Mas ele não consegue se dedicar integralmente à obra. Isso para você ver também a importância de quando uma pessoa está ligada ao ministério, as dificuldades que ela tem em ter esse ministério integral quando ela precisa ainda exercer outras funções significativas da sua vida secular. Quando é que isso muda, gente? Quando Timóteo e Silas chegam, porque Timóteo e Silas ficaram lá em Bereia, na Macedônia, quando ele segue em frente para Corinto, tá? E muitas vezes Paulo seguia sozinho, outras vezes ele se encontrava com os companheiros, não era uma coisa muito certa. E aí Timóteo e Silas chegam para encontrar Paulo em Corinto, para quê? Para trazer as ofertas que que as igrejas da Macedônia levantaram para abençoar o ministério de Paulo e abençoar outras igrejas. Quando essas ofertas chegam para Paulo, aí sim, Paulo consegue ter um ministério integral. Olha a importância. Nossa, Hannah, eu sempre tive dúvidas sobre isso na Igreja de Cristo. Sobre o ministério integral, sobre a igreja auxiliando uma pessoa que tem um ministério integral. Olha aqui,
Você tem um período onde Paulo vê a necessidade de construir tendas, para não ser pesado a ninguém. Então, ele tem uma dedicação parcial. E você vê um momento quando a igreja socorre Paulo, e aí, finalmente, ele consegue se dedicar de forma integral à igreja. E aí, partindo disso, enquanto ele está ali evangelizando o povo de Corinto, o que vai acontecer? Lembra das aulas? Toda vez que a igreja avança, quem é que se levanta? Satanás. Se levanta a oposição. Quem ele usa na oposição? Os judeus. Tá? Esse negócio não muda, esse histórico aqui não vai mudar muito ainda. Então, nós vamos ter uma resistência por parte dos judeus, e eles vão levar Paulo até o procônsul Gálio, que era aquele que cuidava dessa região de Corinto. Eles chegam para ele e falam que Paulo, tentam incitar, né? Ele contra Paulo, dizendo que Paulo está trazendo novos ensinos, que não pertencem à lei de Moisés, aquela velha história de sempre. Só que Gálio se vê na situação e fala, gente, eu não vou julgar isso. Isso é uma coisa entre vocês e o povo judeu. Por quê? Lembra que eu falei que Roma nunca se opôs à questão religiosa dos judeus? Desde que o povo não usasse a liberdade religiosa para provocar sedição, para provocar revolta civil. Então, desde que todo mundo estivesse em ordem, todo mundo estivesse organizado, Roma não se interessava se alguém estava adorando o Deus poderoso, estava adorando a deusa Afrodite. Eles não se ligavam a essas questões. Então, falando, isso é uma coisa entre vocês, se resolvam entre vocês. Gálio não dá atenção para essas circunstâncias. Então, Paulo segue nesse ministério em Corinto. Nós não temos muitas informações no próprio livro de Atos acerca do trabalho de Paulo em Corinto. É bem breve mesmo a passagem. Por isso que quando você lê as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, você consegue compreender mais os ensinos que ele traz sobre a igreja, tá bom? Mas essa é uma pequena parte que nós temos, pelo menos para compreender geograficamente, historicamente, o contexto da igreja de Corinto. Então, Paulo encerra a 2ª viagem missionária com Corinto, e aí ele vai retornar às cidades da 1ª viagem missionária. Quando ele termina de solidificar essas viagens, Paulo era uma pessoa muito preocupada. Por todo lugar que ele passava, ele dava um jeitinho de depois voltar para ver como é que estava. Tá? Então, ele não era só um missionário, ele tinha muito essa função pastoral também, de cuidar. Quando ele encerra esse retorno a essas cidades, é quando, de fato, nós vamos ter agora o início da 3ª viagem missionária de Paulo. Ele vai passar por diversos lugares, gente, mas assim como na 2ª viagem missionária, eu não vou focar em todos os lugares que Paulo passou. Nós vamos pegar algumas cidades estratégicas. O que eu vou focar com vocês aqui na 3ª viagem? Éfeso, que é onde ele mais se concentrou, e vou falar de Troade, e vou falar um pouquinho também sobre Mileto no final. São essas 3 que nós vamos entender quais são os fatos que aconteceram lá, tá? Em Éfeso, gente, quem era Éfeso? Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Está sentindo uma relação? Capital ali, capital aqui. Nas outras também eram capitais. Lembra que eu falei que Paulo era estrategista, sempre passando pelas capitais, porque ele entendia que da capital o negócio se expandia. E o que nós temos lá de características de Éfeso? Lá tinha o templo da deusa Diana. Tem sempre uma questão da idolatria envolvida aí, né? Então, aqui nós temos o templo da deusa Diana, que também tinha uma questão ali de fertilidade, de sexualidade, mas tinham outras questões também. E era um templo, gente, magnífico, que tinha lá, da deusa Diana. E nesse templo, ela atraía muitas pessoas, e foi até durante um tempo considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Tá? Depois isso não constou mais. De tanto que ela atraía, porque era um templo de mármore, que chamava muita atenção. Só que lá, devido à adoração da deusa Diana, nós vamos ter muita questão do ocultismo, do paganismo, do misticismo, muitas práticas de feitiçaria, bruxaria, ilusionismo. Tudo isso está concentrado na cidade de Éfeso. Nós temos até uma questão que são as cartas de Éfeso. O que eram essas cartas de Éfeso? As pessoas iam até Éfeso na esperança de encontrar um pergaminho onde, ao abrir, elas teriam informações sobre o seu futuro, adivinhações.
eram muito famosas essas cartas. As pessoas iam até lá com esse interesse. E lá também, nessa região do templo, esse templo servia como refúgio dos delinquentes. Como assim, Hannah? Eles acreditavam que qualquer pessoa que chegasse próximo ao templo ali, à região do templo, ele estaria resguardado de qualquer ação de alguém que estivesse à procura dele. Então, os assassinos, os assaltantes, todo aquele povo da depravação social, quando estava em fuga, corria para onde? Para o templo da Diana. E lá eles ficavam protegidos. Então, era uma cidade totalmente perdida moralmente. Por quê? Porque eu tinha um templo dando refúgio a essas pessoas. Aí nós temos também o que mais em Éfeso? Ela era a sede dos tribunais. Ela era uma cidade com uma autonomia política. De tão influente que ela era, de tão importante que ela era, Roma deu a ela autonomia política. Então, ela tinha assembleia própria, ela tinha tribunais próprios. E era também uma cidade com práticas esportivas, o que atraía mais pessoas a essa região. Quanto tempo, gente, Paulo ficou em Éfeso? 3 anos. Não foi pouco tempo. Essa foi a cidade que Paulo mais trabalhou, mais tempo ficou. 3 anos em Éfeso. Isso aqui nos ensina também como algumas cidades demandam tempo da igreja, como algumas regiões demandam tempo na igreja. Quando eu falo isso, não é nem só em questão de obras missionárias, é a própria questão onde a igreja está localizada. Como é importante para uma igreja alcançar aquela região, quanto tempo ela pode levar. Então, a evangelização, a obra do Senhor, ela não segue assim de forma tão rápida. Deixa eu só virar aqui também para a gente... E aí, o que acontece? Outra característica de Éfeso, enquanto igreja agora, tá? Não geograficamente. A igreja de Éfeso foi considerada a igreja mais importante do primeiro século. Ela só perdia para a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia da Síria. Então, Éfeso, quando você pensa lá em todas as igrejas que nós temos relacionadas em Atos e nas epístolas paulinas, quem vai ganhar um super destaque, gente? Éfeso. Porque de Éfeso, da evangelização de Éfeso, nós vamos ter Laodiceia, que aparece em Apocalipse. Você vai ter... meu pai, qual é o nome da outra agora? Me fugiu. Foi mal aí. Mas você vai ter o quê? Um grande avanço da igreja de Éfeso em relação aos outros locais. E vai ter uma grande influência para todo o Novo Testamento como um todo. Colossos, lembrei, tá vendo? Tive um insight, calma. Nós temos a igreja de Colosso, com a carta depois aos Colossenses. Tudo parte aqui de Éfeso, é uma igreja muito importante. E aí, nós vamos ter, por exemplo, para você entender como o Novo Testamento foi muito construído em cima da evangelização de Éfeso. A Maria, mãe de Jesus, morou em Éfeso. O apóstolo João foi pastor por um período na igreja de Éfeso. Timóteo foi enviado a Éfeso por um tempo. E o próprio Paulo escreveu aos Coríntios, aonde? De Éfeso. Olha só que interessante. Então, ele sai de Corinto, vai para Éfeso, e depois que passa pelas cidades lá que ele retorna, né? E lá ele escreve ao povo de Corinto. Então, as próprias epístolas de João e o evangelho de João foi escrito aonde? Em Éfeso. Tudo que você pensa de contribuição para o Novo Testamento aconteceu em Éfeso. Então, grava isso aí, grifa isso no seu caderno, que é muito importante. Então, o que eu vou narrar agora para vocês aqui? Os fatos, os principais fatos que Atos nos mostra, nos narra, que aconteceram em Éfeso. O primeiro deles é o batismo dos 12 homens. De novo, você que nos acompanha através do nosso grupo lá, das redes sociais de troca de mensagem, eu pedi para vocês lerem o capítulo 18, 19 e 20. Espero que vocês tenham lido, porque nós vamos narrar esses fatos agora. E só vai fazer sentido, obviamente, se você os leu. Para você que nos assiste pela primeira vez, que não sabe, que ainda não leu, Hannah, como é que eu acompanho melhor, entendo melhor? Você vai ler Atos, capítulo 18, 19 e 20. São esses capítulos que eu estou abordando. Então, lá vai acontecer um episódio que pode causar muita confusão na mente das pessoas, que é a questão do batismo. Lá Paulo chega
e ele dá de cara com 12 homens e ele pergunta para esses homens assim, isso no início, tá? Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E o que esses homens respondem a ele? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E aí, no decorrer do diálogo, você vai ver que Paulo os batiza pela segunda vez. Esses homens eram batizados no batismo de João, e Paulo realiza um segundo batismo. E aí pode vir um nó na nossa cabeça, e a gente vai pensar assim, Hannah, Atos está relatando 2 batismos. Nós podemos nos batizar 2 vezes? É necessário batizar 2 vezes quando alguma coisa foge, não sei, algum batismo não foi legal? O que aconteceu aqui? O que é esse segundo batismo de Paulo? Eu preciso entender o que é o primeiro batismo desses homens. Gente, às vezes dá a impressão, quando você lê o texto, como Paulo pergunta sobre o Espírito Santo e os caras respondem. A gente nem sabe que existe Espírito Santo, e o texto segue falando que Paulo batiza eles novamente. A impressão que dá é que Paulo está batizando eles porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. Se houver aí um equívoco de interpretação, você pode pensar que para receber o Espírito Santo eu tenho que ser batizado nas águas, mas não é isso que o texto está dizendo, até porque, lembra de Cornélio? O que aconteceu com Cornélio, a família dele primeiro? Eles receberam o Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. Então, não é isso que Paulo está resolvendo aqui. O que Paulo percebe ali ao longo do diálogo, apesar de ser curto para a gente lendo o diálogo, ele percebe que esses homens não eram cristãos. Esses homens ainda não tinham recebido a graça. Eles ainda não tinham ouvido falar sobre o Jesus, que ele já havia passado pela terra, já havia manifesto a obra de cruz, ressuscitado, ascendido aos céus, e agora o Espírito Santo estava disposto a todo que crê. O que Paulo percebe é que esses homens foram batizados no batismo de João. E o batismo de João Batista era o batismo para o arrependimento, que apontava para o Messias, apontava para Jesus que viria. Só que esses homens não tinham conhecimento disso. Por isso que Paulo os batiza. Em qual batismo? No batismo de Jesus, no nome de Jesus. Então não é um segundo batismo como se o primeiro fosse errado. É que o primeiro batismo de João era um batismo ali concernente ao que apontava para o Messias. Agora, esses homens tinham que passar pelo batismo que todo mundo passa, que é o batismo onde eu testemunho perante os homens a morte do meu velho eu, que agora eu sigo, que eu creio, que eu professo a fé em Cristo, que eu creio no Cristo como Salvador. Por isso esses homens foram batizados. Até expliquei um pouquinho isso numa segunda aula, falando sobre o batismo, a importância de como a Igreja de Cristo não deixava o batismo nas águas passar de largo. Todos eram batizados. E é uma coisa que a igreja tem sempre que frisar. O batismo nunca foi dispensado, ele faz parte de uma ordenança de Cristo também, tá? E aí o que acontece com o batismo desses homens? Em seguida, após eles serem batizados, o Espírito Santo é derramado sobre eles. E o texto fala que eles começam a falar em línguas e a profetizar. Então, juntamente com o derramamento do Espírito Santo, eles têm ali a manifestação do Espírito Santo. Por que eu estou frisando isso com vocês, gente? Porque aqui nós temos, nesse momento, nesse fato, Atos declarando a universalidade do Espírito Santo sobre toda língua, nação e raça. Lembra que Joel fala sobre isso? Que o Espírito do Senhor seria derramado sobre todos? Aqui em Atos nós temos a conclusão disso, e o que nós vivemos hoje é a propagação. Por quê? Quando você vê Atos 2, você tem o derramamento sobre quem? Os judeus. Quando você vai para Atos 8, você tem um derramamento sobre os samaritanos. Quando você vai para Atos 10, o derramamento sobre Cornélio, que era um prosélito. Quando você vai agora para Atos 19, o derramamento sobre os gentios. O que Joel profetizou aconteceu em Atos. Que é para a gente ter a prova, a convicção, a certeza de que o Espírito Santo foi liberado para todos nós. Você que reconheceu a Cristo como Senhor da sua vida, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E o que Ele espera
ao ser habitação, a ter você como habitação dele, é que ele possa derramar sobre você tudo aquilo que ele tem para você vivenciar. Então, tudo o que foi predito no Antigo Testamento, a própria igreja de Atos vive para testificar que esse Espírito Santo está disposto a nós. O que esses homens aqui tiveram, eles tiveram junto com esse derramamento uma manifestação. Mas eu quero que você lembre que em cada um desses, a manifestação foi diferente, mas o derramamento foi único e genuíno. O derramamento é o mesmo, as manifestações do Espírito Santo é que tendem a mudar. Como, Hannah, os samaritanos, por exemplo, não falaram em línguas. Tá? Diferente dos judeus, lá no Pentecostes, diferente de Cornélio e sua casa, diferente desses gentios agora. Esses outros falavam em línguas, uns profetizaram, os samaritanos não. Mas eles também receberam. Também receberam a virtude, também receberam o Espírito Santo. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele está disposto a todos nós. Isso é universal. O Espírito Santo deseja ardentemente trabalhar sobre nós. Então, foi isso que aconteceu em relação ao batismo desses homens, tá? E aí, o que mais que a gente vê em Éfeso? O texto diz que Paulo realizava milagres extraordinários. Mais uma coisa para a gente lembrar aqui. A igreja de Cristo prossegue sempre vivenciando o poder de Deus. Lembra? Quando Cristo fala, os milagres seguirão aos que creem. A própria igreja de Atos testifica isso. Então, Paulo, além de evangelizar, além de pastorear ali, ele também, com o poder de Cristo, realizava milagres extraordinários. E aí, junto com esses milagres extraordinários, nós vamos ter alguns eventos. Talvez você tenha lido lá, talvez não. Se você leu, você viu isso. Espero que tenha prestado atenção. Que tem uma passagem que fala sobre os lenços de Paulo, que também gera muita dúvida. Que pegavam os lenços de Paulo e levavam para as pessoas, e os enfermos eram curados através dos lenços de Paulo, e os demônios saíam das pessoas. 2 fatos importantes aqui, gente. Lucas, ao narrar isso, ele separa o que é enfermidade de possessão demoníaca. Primeiro ensino que Lucas nos traz, que são coisas diferentes. Enfermidades, ele diz cura de enfermidades, ele diz libertação de espíritos malignos. Já ensinando a igreja a ter percepção que são coisas diferentes. Nem toda enfermidade é originária de ação demoníaca. Nem toda ação demoníaca vai levar a uma enfermidade e assim vai. Então, são coisas diferentes. Segundo ensinamento, quero que você preste atenção. Se você não leu isso, você vai ler. Por que isso é importante, gente? Porque hoje, infelizmente, a Igreja de Cristo, de uma forma geral, tem usado esse texto fora de contexto, sem analisar corretamente. E a gente vê algumas coisas aí que não deveriam estar acontecendo. Primeiro, que o texto bíblico não nos dá margem para afirmar que Paulo pegava os lenços e falava, gente, eu não posso ir até tal lugar, ó. Pega aqui meu lenço e leva para fulano de tal, que o demônio vai sair. E leva para fulano de tal, que a enfermidade vai ser curada. Nós não temos informação bíblica que nos diz que Paulo fazia isso. Nós não temos informação bíblica de que Paulo tinha ciência de que os lenços que ele utilizava estavam sendo levados às pessoas. Então, eu não posso usar esse texto para justificar algumas ações que nós vemos hoje. Mas Paulo usava seus lenços para curar. O texto diz que pegaram os lenços de Paulo. Assim como a sombra de Pedro curava, esses lenços também realmente curavam essas pessoas, realmente expulsavam os demônios. Mas o texto não é claro dizendo que Paulo tinha ciência disso. E que era Paulo quem dava os lenços. As pessoas viam a unção sobrenatural na vida de Paulo e falavam, até esse lenço deve estar com unção. E de fato estava, assim como a sombra de Pedro. Porque eles eram homens realmente experimentados no poder de Deus. Mas nós não podemos usar isso para justificar o que nós vemos hoje. Porque o poder de Deus, nós não podemos materializar o poder de Deus assim. Então, tomar muito cuidado quando nós estamos lendo esses textos, tá? E aí, o que mais que a gente vai ver lá, gente? Os falsos obreiros. São os 7 filhos de Sevas, que era um judeu.
E aí o texto fala que eles eram exorcistas ambulantes, que eles saíam expulsando demônios, sem ligação a nada, a ninguém. Nós somos os exorcistas. O texto não disse, de fato, eles tinham uma influência sobre o povo, se realmente exorcizava à vista das pessoas, à vista do poder de Deus, não, tá? Mas à vista das pessoas. Mas aí o que acontece? Eles chegam para uma manifestação demoníaca e falam assim: nós te expulsamos no nome do Jesus que Paulo prega. O demônio vira para eles e fala: olha, ele para no momento, pensa a cena e fala: o Jesus que vocês estão falando eu conheço. O Paulo que você está falando eu também conheço. Mas e vocês, quem são para mandar eu sair daqui? E aí o texto diz que esse demônio vai dar uma surra nesses homens. São 7, tá? Vocês falam que é 2, mas fala lá os 7 filhos de Sebas. Pensa numa possessão maligna, porque é uma força mesmo descomunal. Ele fala que eles apanham, são feridos e eles ficam nus em praça pública. Então esses homens passam uma vergonha do tamanho. E aí o que eu coloquei aqui para vocês, gente? Eu coloquei isso aqui, ó, nome, identificação mais representação. Eles falam assim, ó, no nome de Jesus que Paulo prega. Eles estão usando o nome de Jesus. Mas, Hannah, o nome de Jesus não é poderoso? A gente não canta? E é. O nome de Jesus é poderoso, mas ele não é mecânico. O que nós vamos entender aqui, gente? Quando nós usamos o nome de Jesus, existe uma identificação com o nome, que leva a uma representação do nome que eu estou usando. Quando eu carrego o nome de Jesus e eu profetizo no nome de Jesus, eu expulso demônios no nome de Jesus, eu oro por curas e libertações no nome de Jesus, eu estou me identificando não só com o nome, com a pessoa do nome. Eu estou me identificando com a palavra que está sobre o nome, a verdade bíblica. Eu estou me identificando com as obras da pessoa. Eu estou, na verdade, representando Jesus. Quando eu falo assim, eu expulso no nome de Jesus, eu estou representando Jesus. Não é mecânico. Isso significa que se eu não sou uma pessoa que me identifiquei com Cristo, como? Através da graça. Eu ainda não sou experimentada na graça, eu ainda não recebi a graça, eu não alcancei a salvação, eu não ando com Cristo, eu não carrego sobre mim as marcas que Paulo fala, eu não represento a Cristo, eu estou apenas usando o nome dele. Mas eu não sou aquele que faz jus ao nome. Lembra que eu falei sobre a questão da autoridade? Olha de novo a gente voltando na aula da identidade aqui. Com que autoridade você faz o que faz? Olha a autoridade aparecendo até no nome. Isso significa, por exemplo, sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, até mesmo pela nossa cultura. É muito comum na nossa cultura você ver descrentes usando o nome de Jesus como se houvesse poder enquanto usa. É muito comum você estar num ambiente e alguém falar assim, vai dar tudo certo em nome de Jesus, e a pessoa nem é alcançada pela graça. Você já ouviu isso? Vai com Deus, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Em nome de Jesus vai acontecer isso. São pessoas se apropriando do nome de Jesus, mas não têm identificação com o nome, ou seja, não têm identificação com Jesus Cristo e não representam Jesus. O poder que está sobre o nome de Jesus, sem identificação e sem representação, nada acontece. Nem deveria ser usado, porque deveria ter um temor para usar. Então é isso que aconteceu com esses homens. Eles não eram identificados com Cristo, eles não representavam Cristo. Então aqui o nome não teve valia. Por isso que o demônio... E é interessante, gente, que o próprio demônio fala assim, né? Eu conheço Jesus e eu conheço o Paulo que você prega. Eu também já disse isso para vocês. As pessoas sabem quem você é. A Trindade sabe quem você é. Os demônios sabem quem você é. É inadmissível que você não saiba quem você é. Eu não sei se você, quando criança, e tinha uma manifestação, uma possessão, e você ouvia algumas pessoas falando assim, ó, toma cuidado, viu, que você for lá e não estiver preparado a revelar até tua vida. Você já ouviu isso? A Priscila e o Áquila deram risada aqui, ó. E aí você vai falar assim, e aí a igreja ficava assim, ó, quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai expulsar? Por que eu estou frisando isso aqui? É um adendo rapidinho. Eu quero falar uma coisa para vocês, gente.
Cristo revela quem nós somos. E os demônios só testificam. Cristo revela quem nós somos nele. E os demônios apenas testificam. Quando os demônios viram para esses homens e falam assim, eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus, está testificando. Os demônios não revelam quem nós somos. Quem revela a nossa identidade é o próprio Cristo. Os demônios só têm que testificar. Os demônios só falam, realmente, isso aí é de Cristo, cara. Não pertence a nós. E ele está dizendo àqueles homens, vocês são nossos. Reino da luz, reino das trevas. E aí a impressão que a gente tem quando a gente ouvia isso, né, foi crescendo ouvindo isso na igreja, é que os demônios iam revelar de fato quem era a pessoa. Os demônios só testemunham quem as pessoas são. A revelação de quem nós somos vem do Espírito Santo. O Espírito Santo revela a sua igreja. Os demônios só testificam. Então, tomar muito cuidado, porque eles reconhecem quem está nas trevas e reconhece quem é da luz. E esse reconhecimento foi tão forte, galera, foi tão forte, porque trouxe um impacto sobre Éfeso. Lembra que Éfeso era uma cidade do ocultismo, do paganismo, ilusionismo e tal? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ver o povo de Éfeso correndo para a cidade, levando os seus livros de feitiçaria para serem queimados. E aí nós temos 2 ensinamentos aqui. Nós vamos ter primeiro a questão da libertação genuína. Eu estou falando de um povo que tinha toda uma prática pagã, mas quando eles veem aqui que o próprio demônio declara que há algo superior, há alguém superior que realmente está aquém do que esse demônio é, eles falam, olha o que aconteceu aqui. Eu quero esse Cristo que Paulo prega. Eles vão até a praça, confessam os seus pecados e queimam os livros. Isso vai mostrar para nós uma libertação genuína. E eu comentei isso um pouquinho na última aula. A Igreja de Cristo, quando prega o Evangelho verdadeiro, ela produz naquele que recebe uma libertação genuína. Não dá para eu fazer parte do Evangelho com algumas coisas ainda que eu não consigo largar. Não dá para eu falar, eu creio, eu recebo a graça, eu creio no Evangelho, mas só de manhãzinha, assim, só para despistar, vamos dar uma lida no horóscopo, só para ter uma certeza que o dia vai ser bom? É uma cultura brasileira, ou não? Só que aqueles que são alcançados pela graça não têm vestígios. Aqueles que são alcançados pela graça não têm vestígios de sua vida antiga. Não têm vestígios de coisas ligadas a ações demoníacas. A libertação, ela é genuína. A libertação, ela é verdadeira. Eles fazem questão de arrancar aquilo da vida deles. Sabe aquela coisa que eles poderiam falar assim, ó? Alguém chegar, entrar na casa e falar, e aqueles livros? Nem leio mais. E o que está fazendo? Deixei aí. Não consegue desfazer? Não consegue desapegar? Uma igreja de Cristo que não consegue hoje traçar uma linha limite e falar, isso não pertence mais a mim? Isso não faz mais parte de mim? Fez por muito tempo parte da minha vida, mas hoje não dá mais. A partir do momento que eu alcanço a verdade, eu não consigo mais, enquanto igreja de Cristo, ter resquícios de mentiras. Não faz sentido, porque a verdade ganha de tudo isso. Então, esse povo não conseguia. O que eles fazem? Eu não quero mais. O segundo ponto que a gente aprende com eles enquanto queima os livros na praça. Sabe o que eles estão declarando ali? O que não serve mais para mim, também não serve para o outro. Aquilo que não me traz nenhum benefício, não traz para o outro. Por isso que Lucas faz questão de narrar que os livros que eles queimaram somavam cerca de 50 mil denários, o que equivaleria a 150 anos de um bom trabalho. Porque um trabalhador recebia 1 denário por dia. Lucas faz questão de grifar que, valia muito dinheiro o que eles fizeram. Por que isso, gente? Mostra que quando a graça nos alcança, ela supera qualquer expectativa econômica. Sabe aquela coisa de eu fui alcançado pela graça, mas isso aqui que eu tenho na minha vida faz parte do meu ofício, da minha profissão? Não tem nada a ver? É uma prática ruim, mas faz parte da minha profissão. Deus sabe separar as coisas. Deus separa muito bem as coisas, meu filho. É a gente que não separa.
É a gente que acha que dá para deixar ali juntinho, que eu estou separando, porque faz parte do meu ofício. Esses homens poderiam falar o quê? Gente, isso aqui vale dinheiro, tá bom que é tudo mentira. Mas o povo de Éfeso gosta, eu vou vender esse livro. Não serve para mim, mas eu estou lucrando ainda. Sabe aquela coisa que você fala assim, ó? Ah, eu não gosto mais disso, mas eu vou dar para minha amiga lá que não é crente, ela gosta tanto. Pensou em alguma coisa? Já viu alguém agir assim? Crente de igreja de Atos. Crentes, quando nós somos libertos pela graça, o que não serve mais para nós, não serve para o outro. Não serve para o outro. Então, existem muitos cristãos que estão iludidos com questões assim. Isso faz parte da minha profissão, isso faz parte da minha vida. E estão permitindo que outras pessoas continuem enredadas, por exemplo, em vícios, em coisas que ele não utiliza, mas ele dá para o próximo, porque é a profissão dele. E aí eu estou citando esses exemplos, mas tem uma infinidade de coisas, infinidade de situações que nós podemos evidenciar. Então, vamos tomar muito, mas muito cuidado com isso. Ama aí, que ela vai obedecer. Ai. E aí, o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter a decisão, depois desse fato, de Paulo querer ir para Jerusalém. Por que Paulo quer ir para Jerusalém? Paulo quer levar as ofertas que ele recebeu para ajudar os irmãos da Judéia, os pobres da Judéia, e ele quer participar da festa de Pentecostes. Então, eu estou falando de um homem que tem interesse ainda ele não fica ali perdido na evangelização, ele ainda quer se reunir com o povo de Jerusalém, ele quer voltar, ele quer anunciar o que ele fez. Mas só que nesse meio tempo, enquanto ele quer voltar para Jerusalém, quem que ele encontra? O que acontece aí? Nós vamos ter o Demétrio, que é cerca de um representante aí dos artífices, que produziam os nichos, as pequenas estátuas da Diana. Ele percebe que o povo está, se levando pelo evangelho e não estão mais querendo a prática de adoração à deusa Diana. Ele percebe que há uma grande possibilidade de falência financeira. Começa a incitar os aterzãos contra Paulo, falando, gente, se esse cara continuar pregando aqui, cara, já era pra gente, já era a adoração à deusa Diana, já era o nosso lucro. E aí é quando vem aquele alvoroço e eles tentam de novo prejudicar Paulo. E aí a situação é levada até quem? O escrivão da cidade, que era o representante das situações públicas. Era ele quem levava as causas à assembleia. Lembra que ela tinha uma autonomia? Quando chega isso ao escrivão, o escrivão fala, gente, Paulo e esses dois ajudantes dele não estão sendo acusados de estarem trazendo alguma coisa que prejudique a deusa Diana, de sacrilégio. E nós não podemos fazer nada contra esse homem. O que acontece aqui? O escrivão sabia que qualquer alvoroço levado até Roma poderia prejudicar o ofício dele, porque ele não estaria executando sua função de deixar a cidade em ordem, porque lembra, Roma dá liberdade religiosa, desde que essa liberdade não seja motivo de tumulto e manifestação. O povo estava tumultuando, o escrivão falou, nós vamos ser acusados de sedição por Roma, deixe esses homens em paz. Então o escrivão, na tentativa de livrar a própria pele, acabou, na verdade, aí abrindo caminhos para o evangelho continuar sendo propagado. E aí, o que vai acontecer? E aqui eu escrevi errado, gente, eu escrevi que ele sai de Filipos, tá? Mas não é isso não, ele vai sair de Éfeso, tá bom? Não é Filipos. Depois desse incidente, Paulo, de fato, decide sair de Éfeso. Não, chega, agora o Senhor está me instruindo para outro lugar. Não é por causa do fato, é porque o Espírito Santo o conduz. E aí, ele vai passar por várias regiões, vai passar pelas regiões da Galácia, novamente, porque ele evangelizou as regiões da primeira viagem missionária, até que ele vai chegar a Troade, onde eu falei que eu queria focar com vocês. E quem que vai ter em Troade? Qual é o fato que vai ter lá? O jovem chamado Eutico. Paulo se reúne com o povo e o texto diz que eles se reuniram no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo.
Então, ali em Atos, nós já temos a igreja celebrando os seus cultos de adoração, quando? No domingo. Por que hoje nós temos tanto essa representação, é tão comum nós vermos a adoração no domingo? Porque o domingo passou a ser conhecido, depois da ressurreição de Cristo, como o dia do Senhor, e a igreja de Atos celebrava aos domingos. E lá eles estavam celebrando, eles estavam realizando a celebração e o sacramento. Por quê? Lá diz que eles estavam reunidos para o partir do pão, para celebrar a ceia. Então, esses homens estavam reunidos aonde? No cenáculo, porque ainda não tinha igreja aqui, tá? Não existe templo ainda. Eles se reuniam nos cenáculos. Que expliquei isso na primeira aula. Quem não sabe, volta lá. E aí, eles se reuniam lá, se reuniram para participar da ceia. Outra coisa importante, a igreja de Atos, obedecendo a ordenança de Cristo, façam isso em memória de mim. E essas pessoas obedecendo, participando. Já perdeu uma ceia? Não devia? A igreja de Atos se reunia e celebrava a ordenança de Cristo. Presta atenção. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter o jovem Eutico sentado na janela. Janelas que davam para poder facilitar a circulação de ar. Esse jovem se distrai. Por quê, gente? Paulo prega, passa da meia-noite, Paulo está pregando. É a despedida dele, ele quer ir para Jerusalém. Então, ele está pregando até esse jovem está na janela, cai no sono, e o texto diz que ele cai dessa janela e ele morre. E eu quero que você entenda que esse menino morreu, tá? Não vai achando que ele desmaiou, não, ele morreu mesmo. Priscila e Áquila, parem de rir aqui. E aí o que acontece? Eu quero frisar com vocês as distrações. O Eutico na janela, esse jovem na janela, ele representa as distrações da igreja. A igreja de Cristo hoje está muito dispersa com o que está vendo da janela. Eu estou na casa do Senhor, eu estou trabalhando na casa do Senhor, mas eu não consigo parar de olhar e desejar o que eu vejo na janela. O que eu estou no reino do Senhor, ainda assim não me impede de perceber algumas coisas no mundo lá fora. Algumas coisas me atraem o tempo inteiro. E a importância de vocês perceberem, porque esse menino realmente morreu, teve uma morte física, mas ele traz uma representação para nós da morte espiritual. É isso que esse fato narrado quer nos ensinar. Como algumas distrações não nos roubam só o fôlego de vida, mas nos roubam daquilo que o Senhor tem para nós. Esse jovem, então, morre, e aí Paulo cria um alvoroço na igreja, porque Paulo fala assim, não fiquem perturbados. Ele abraça o jovem e fala, a vida está nele. Gente, houve um culto, lembra que era um culto de ceia? Era um culto de celebração da vida, que ressurgiu da morte. E agora eu tenho um menino num culto de vida ressurgindo da morte, que recebe vida novamente. E sabe o que é interessante? A reação da igreja. Porque o texto diz que Paulo retorna para celebrar a ceia, e ele segue com o culto, e ele vai pregar até o amanhecer. Já passava da meia-noite, a igreja não encerrou o culto, a igreja não falou assim, gente, calma aí, a gente acabou de passar por um mini luto, o menino morreu, criou sim um tumulto, um alvoroço, porque presta atenção, né? É um culto onde uma pessoa morreu. Ele é ressuscitado pela ação ali através de Paulo, e o culto segue, e as pessoas estão ávidas, ouvindo Paulo pregar até o amanhecer. Sabe o que isso nos ensina? Que quando a vida está sobre a igreja, quando a vida vem sobre a igreja, tirando todo o resquício de morte, quando a vida vem sobre a igreja, após uma experiência de distração, de nós percebemos que precisamos parar de nos distrair, que precisamos agora sermos cheios de vida, e a vida vem sobre a igreja, a reação da igreja é seguir em vida. Não houve um momento de pausa para comentar o que aconteceu. Não houve um momento de pausa para poder recuperar. E não houve esfriamento pós-milagre. Houve um reavivamento. É uma igreja que está após esse milagre, que não é qualquer milagre. É uma igreja que segue agora firme para ouvir a palavra. É uma igreja que quando passa pelo milagre, ela tem muito mais sede de Cristo. E não o contrário. Os milagres não vêm sobre essa igreja para trazer um tempo de mordomia. Os milagres vêm sobre a igreja para essa igreja levantar
e seguir em frente. Olha quanta coisa nós podemos aprender com isso. E aí, por fim, para nós concluirmos, Paulo vai seguir para Mileto e ele convoca os presbíteros de Éfeso e vai fazer um discurso de despedida para eles. É claro que o texto, ele foca na liderança, é uma instrução que ele está dando para a liderança. É a primeira vez que Paulo se dirige num longo discurso à liderança, a pessoas que já pertencem à graça, mas tem grandes ensinamentos lá para toda a igreja. E eu quis focar um apenas, nós não temos tempo hábil para isso. Eu grifei aqui para vocês a palavra vigiai. Ele fala assim para eles, vigiem, eu não posso impedir que venham lobos sobre vocês, virão. E Paulo ainda é enfático, falando que vão vir lobos sobre a igreja. Vão vir situações com tentativa de devastar a igreja, de acabar com a igreja. Ele fala, vigiai, estejam atentos. Estejam atentos. Até peguei uma definição aqui para vocês, que a gente pensa em vigiar, nós pensamos muito em estar atento, prestar atenção. Não estar distraído. Olha só que interessante. Olha o que aconteceu lá. Não estejam distraídos. Outra definição, precaver-se em relação a algo ou alguém. Vigiar contra quem? Para quem que Paulo escreve sobre a batalha espiritual, gente? Para que igreja? Efésios. Lembra? Efésios 6. Ele adverte aos presbíteros, à igreja, vigiem. E depois ele destrincha isso quando ele escreve aos Efésios. Como vigiar? De quem que eu tenho que vigiar? De Satanás e seus demônios que estão ao meu redor, querendo nos tragar. Igreja firmada em Cristo, uma igreja que aprende com os ensinos de Atos, uma igreja como a igreja de Atos, é uma igreja que vigia, é uma igreja que não se distrai, é uma igreja que presta atenção, é uma igreja que o tempo inteiro está focada em Cristo, não está distraído com o que a gente vê no mundo aí fora. Vigiem, vigiem. E aí eu quero finalizar lendo um texto para vocês, que foi escrito a Efésios, para a gente finalizar, que está em Efésios 4, grifa aí na sua Bíblia também. Efésios 4, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha que coisa profunda. Olha quantos ensinamentos em Éfeso. O Senhor, Ele é Pai de todos, Ele está sobre nós, Ele é por nós e Ele é em nós. O Senhor está sobre nós, por nós e em nós. Toda a plenitude do poder de Deus sobre a igreja de Cristo. Grava isso. Nós estamos encerrando hoje o ensino, essa parte da história de igreja relacionada a Atos. Tudo que você pode encontrar aí fora de literatura dizendo assim, seja uma igreja eficaz, como ser uma igreja... Gente, tudo que a gente tem que aprender de como ser uma igreja verdadeira, uma igreja que representa o reino de Cristo está em Atos. Não está fora de Atos. É por isso que eu fiz questão de rever, pelo menos com vocês, não tão abrangentemente, não tão especificamente, a igreja de Atos. A importância de nós aprendermos com ela, com as igrejas que nós temos aqui. Amém? Então, grava isso hoje, grava isso que nós lemos, assim como eu encerrei na aula passada, falando que nele nós existimos e vivemos. Aqui nós terminamos dizendo que ele é sobre nós, ele é por nós e ele é em nós. Amém? Curve sua cabeça. Pai, neste momento nós entregamos esta aula a Ti, entregamos este aprendizado a Ti. Pedimos para que o Senhor nos guarde em todo o tempo, que o Senhor esteja sobre as nossas vidas. Senhor, nos ensina com isso que nós aprendemos hoje. Pai, a lição principal de hoje foi, nós precisamos ser uma igreja que não se distrai, uma igreja que, como foi instruída em Éfeso, uma igreja que vigia em todo o tempo, uma igreja que consegue ter libertação genuína. Nós não temos resquícios, nós não permitimos que resquícios fiquem da nossa vida antiga. O que passou, passou, nós somos nova criatura, assim como o teu servo Paulo diz.
Senhor, em nome de Jesus, nos ensina para que de fato o mundo olhe para nós e veja a diferença em nós. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Um forte abraço, fiquem com Deus. Muita saudade de vocês.